as novas formas de leitura que vão além dos livros de papel. Como a internet pode influenciar na escrita. Uma entrevista com facilitador gráfico para clarear as ideias e não deixar nenhuma dúvida. E ainda, um projeto que começou na internet e que ganhou um livro com um significado especial. O excesso de informações que sufocam mensagens interessantes. Fique ligado que o Interface está começando. As obras literárias sempre abriram portas para a imaginação e para novos mundos. As páginas que ao longo dos anos contam tantas histórias ganham mais um capítulo nos meios digitais. E não faltam surpresas quando o assunto são as possibilidades de leituras surgidas com a tecnologia. Registrar, contar histórias, abrir as portas da imaginação e se deparar com novos mundos. As obras literárias percorreram um caminho até chegar aos formatos que conhecemos hoje. E sempre fica aquela pergunta: a era digital surge para pôr fim às formas mais tradicionais de leitura? O mercado brasileiro ele é auspicioso, porque o índice de leitura ainda é baixo, né? Então, e existe todo um trabalho das editoras, de órgãos governamentais, etc., no sentido de incentivar as pessoas a lerem. As vendas de livros digitais não são tão significativas assim, a ponto de subtrair leitores dos livros de papel. Se antes as obras literárias estavam presas no espaço físico, com a tecnologia, você pode ter uma biblioteca inteira na palma das mãos, com possibilidades que transpassam as linhas de um livro. O meu livro se chama O Guia Ilustrado da Costura e eu já faço tutoriais no YouTube há um tempo e eu gosto de ilustrar. Então eu quis unir isso, o blog e a parte escrita também dos posts, com as ilustrações e condensar tudo de uma maneira didática, que a pessoa tenha uma progressão assim no aprendizado. Além de trazer facilidade ao leitor, o livro digital também simplifica um processo meio complicado, o da publicação. As editoras normalmente recebem as obras no formato original e selecionam as histórias que julgam interessantes. O livro passa por uma avaliação de mercado com uma empresa especializada, que pode ou não recomendar a publicação. Só depois ocorre a produção, que inclui a diagramação, todo o processo gráfico e a impressão. A obra retorna pronta para a editora e então é comercializada. Se você quer publicar através de uma editora, o filtro, né, é muito maior, né, porque tem muito mais pessoas querendo publicar livros do que a capacidade do mercado de absorver. Os meios eletrônicos hoje possibilita você fazer isso com muito mais facilidade. Por uma questão de não ter estoque e o livro é gratuito, você pode fazer o download gratuito no blog, eu resolvi fazer essa primeira etapa para a pessoa poder acompanhar no computador, que aí ela pode até já ser linkada para o vídeo. O acesso fica fácil, porque eu tive pessoas de outras partes do Brasil e até do mundo que baixaram o livro. Mas se você pensa que os formatos digitais são novidades no mundo da leitura, não é bem por aí. Os livros vêm ganhando novos atributos e formas bem diferentes das que estamos acostumados. Esse livro, baseado na cultura do impresso, é um livro que você pode ler várias vezes. Cada vez que você lê vai ser uma interpretação diferente, uma leitura diferente, né? Mas de acordo com o seu estado de espírito, né? As condições do dia que você lê. Mas o livro em si não se modifica, né? O livro digital, o livro que a gente trabalha, que a gente pesquisa aqui no laboratório, já é um pouco diferente. A gente trabalha um livro que nos lê também. Através de sensores, eu posso pegar, por exemplo, o meu batimento cardíaco, a minha pressão, né, a condutividade da minha pele, dilatação da pupila, expressão facial, analisar isso tudo, quer dizer, o livro lê o leitor, e se modifica em função disso. Neste projeto, desenvolvido em 2012, o Grupo Imaginário fez uma obra no mínimo diferente. Usando parte de bonecas, sensores e uma caixa, os componentes criaram um novo tipo de livro de poemas. Quando ele
chegava perto dessa escultura robótica, essa escultura percebia a aproximação dele e montava, né, um conjunto de poemas feitos computacionalmente. Então, a simples aproximação muda o conteúdo do poema. A maneira como a gente pode pensar o livro hoje é simplesmente ilimitada. E aí, Marcela, você já ouviu aquela expressão, você quer que eu desenhe, quando alguém demora para entender uma informação? Ah, com certeza. E é justamente este o tema da nossa entrevista de hoje. Por isso recebemos aqui o facilitador gráfico Lucas Alves. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Bom, para começar o nosso bate-papo, o que é especificamente um facilitador gráfico? O facilitador gráfico, ele é um profissional que ele não tem uma formação específica, né, de graduação, mas ele é um profissional que utiliza de textos e desenhos para organizar a informação produzida por outras pessoas. Então, o facilitador gráfico ele está presente em reuniões, palestras, workshops, todo evento que tem discussão ou transformação de conhecimento, ele pega esse conhecimento e transforma em desenhos e organiza esses desenhos para que fique mais claro para as pessoas entenderem. De onde que veio a ideia para você criar uma empresa que disponibiliza esse tipo de trabalho? Bom, eu já atuava como empresa que criava materiais educacionais, né? E a dificuldade de uma empresa para criar materiais educacionais é que você tem que atuar muito voltado para o traço do mercado, né? E eu tinha um traço muito simples, aí eu conhecia a facilitação gráfica que utiliza justamente traços simples. Eu mapeei uma demanda que é cada vez mais crescente e que tem poucos profissionais que atuam nessa área. E é uma área que ela está sendo cada vez mais demandada por empresas, grandes organizações, porque a gente tem fluxos de informação cada vez maiores e que precisam ser cada vez mais interpretados de forma simples por causa da questão do tempo, né, que a gente tem cada vez mais escasso. E assim, a gente brincou aqui agora que todo mundo já ouviu essa frase, você quer que eu desenhe. E realmente o desenho é um facilitador no entendimento das pessoas? Sim. Essa é uma frase que, na verdade, na maioria das vezes, ela é usada como mais uma brincadeira, né? Para falar, você é burro, né? Não é assim, né? Se alguém não está entendendo, você quer que eu desenhe? Como se o desenho fosse uma estratégia para simplificar as informações. E a gente vê isso desde dos homens das cavernas e tem registros em toda a história da humanidade do uso de desenhos para explicar conteúdos complexos. Os grandes cientistas eles já utilizavam de diagramas, de gráficos, de mapas, de desenhos, enfim, para poder explicar suas ideias. Então a facilitação gráfica ela não deixa nosso cérebro mais preguiçoso, nem nada disso, né? Não, pelo contrário, ela, na verdade, há quem diga, né, alguns pesquisadores dizem que quanto mais estímulos diferentes você tem no processo de aprendizagem, melhor é o processo de aprendizagem. Então, a facilitação gráfica, ela além de oferecer mais de um estímulo, que é o texto, a ilustração, a cor, né, a organização dos elementos, ela também gera novas conexões. Como você falou, o desenho está aí desde os tempos primórdios. E realmente o desenho é uma forma de facilitar a comunicação universal das pessoas? Sim, quando bem feito, né? A gente, nos cursos que eu dou, que inclusive chama Quer que Desenhe, né? Fazendo essa brincadeira, a gente trabalha muito isso, assim. Muitas vezes a gente utiliza de símbolos para se comunicar, né? Quando a gente chega, por exemplo, na faculdade e a gente precisa se localizar, a gente vê ali uma placa que te informa onde é o banheiro, por exemplo. Se essa placa ela não é bem feita, assim, no sentido de que as pessoas não vão compartilhar daquele símbolo socialmente, ela não vai cumprir a função. Mas se ela for bem feita, ela consegue reduzir o tempo que a pessoa vai usar para poder ler uma informação, consegue orientar ela de uma forma melhor. E agora, Lucas, a gente sabe, a gente está numa época agora que tudo que a gente tem muita informação agora na palma da mão, né, Marcela? Então, Exatamente. Educar visualmente é uma demanda mais recorrente que a gente vê hoje em dia? É uma demanda mais recorrente. Por aquilo que eu falei, de a gente ter cada vez mais informação, menos tempo, né? E também pela complexidade das informações que a gente tem disponível, né? Então a gente vê que, por exemplo, as interfaces que a gente tem hoje, né, nos celulares, nos computadores, né, elas já são mais visuais. Se a gente lembrar alguns tempos, né, alguns anos atrás, o celular
ele era muito mais textual e muito menos simbólico. E hoje a gente vê isso, assim. Então, as novas gerações que estão tendo acesso a esses recursos, elas já são, de certa forma, educadas visualmente, né? Os símbolos podem, então, auxiliar na comunicação das pessoas? Sim, podem auxiliar. É aquilo que eu tinha falado, se eles forem bem construídos. Quando a gente fala de símbolos, eu normalmente coloco que eles precisam ser 3 coisas. Eles precisam ser universais, mas universais dentro de um contexto, né? Não é universal, porque a gente sabe que tem diferenças culturais. Mas, por exemplo, ser universal dentro desse contexto que a gente está aqui. Nós 3 temos que olhar para aquele símbolo e entender o que ele diz, né? Ele tem que ser simples, porque a gente tem pouco tempo para identificar símbolos, né? Porque senão é melhor escrever um texto. Se você vai gastar mais tempo tentando entender aquele símbolo, é melhor você escrever. Né? E eles têm que ser, vamos dizer assim, compreensíveis, que tem a ver com a simplicidade, né? Como esse caso do emoji. A gente observa que muitos emojis, eles foram feitos por um objetivo, né? E eles são compartilhados pelas pessoas com outro objetivo. Então, tem um emoji que parece que é uma pessoa rindo, mas por ele não ter sido bem feito, você compartilha ele como se você tivesse sem graça, por exemplo. Tem aquele emoji também que é as 2 mãos juntas, assim, que parece que é... Sim, tem vários significados, né? Eu, por exemplo, eu uso para agradecer. Para agradecer. Sim, tem gente que é para cumprimentar, né? Um high five e tal. E é isso, assim, ele tem que ser compreensível. Se eu te mando um emoji, que eu estou querendo dizer uma coisa, quero substituir a palavra, e ele não é bem entendido, então ele não cumpriu a sua função. Então é isso, ele tem que ser essas 3 coisas, né? Agora, Lucas, além de facilitador gráfico, você também é psicólogo, né? Como que se dá o casamento dessas 2 profissões que você tem? Então, eu não digo que eu sou psicólogo, eu sou graduado em psicologia. Tem uma diferença aí, né? Que psicólogo é o atuante, né? O psicólogo, ele de certa forma, a pessoa que se forma em psicologia, ela lida na interpretação do outro, né? E do conhecimento que o outro traz, da informação que o outro traz, né? Então, o facilitador gráfico, que tem uma formação em ciências humanas, psicologia, pedagogia e outras áreas, ele recebe muito do que a gente aprende de lidar com o humano, da escuta, né? Da gente conseguir escutar o que o outro diz e interpretar aquilo, de focar naquilo que é essencial e também de pensar muito em como é que a gente aprende, como é que a gente adquire conteúdos, né? E como é que a gente adquire informações e transforma isso em conhecimento. Isso é uma interface, assim. Se a gente pensar, a facilitação gráfica, ela está entre as ciências humanas, né, sociais, humanas aplicadas ali, e as artes, né, design, artes visuais, enfim. Ele transita bem entre esses 2 lados. Bom, então, infelizmente acabamos o nosso bate-papo, né, Lucas? Muito obrigada por você ter vindo aqui, apresentado esse tema que é tão diferente, quase ninguém conhece, né? Sempre precisa muita atenção, né? Como você fala, essa questão da interpretação fundamental para a gente sempre, né? Pois é. Lucas, obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui no programa. Claro. Obrigado. Obrigado a vocês. E o Interface vai agora para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais novidades para você. Como nós temos, infelizmente, um número que eu considero insuficiente, né? Bastante insuficiente, de livrarias, principalmente quando você sai dos grandes centros, então o livro digital é uma facilidade a mais para aproximar leitores de livros, de textos, enfim. Das pinturas rupestres até as formas de comunicação atuais foi uma longa evolução. E as mídias sociais têm um papel bem importante nesse processo. Pois é, Marcela, seja pelos memes ou pelas abreviações de palavras, a internet ganhou uma linguagem própria e uma forma peculiar de escrita. Segundo pesquisa realizada em 2015 pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 90% dos jovens brasileiros de 9 a 17 anos utilizam mídias sociais com pelo menos um perfil. O estudo mostra também
que 81% desse público navega na internet diariamente e 73% deles utilizam somente para acessar redes sociais. Entre os que usam redes sociais, 75% trocam mensagens instantâneas através de aplicativos. Com certeza é um fator de influência. Quanto à qualidade, aí vai depender do ponto de vista que a gente olha, né? Então, o Twitter, por exemplo, ele tem uma limitação de 140 caracteres, né? Então, em vez da gente falar você, muitas vezes a gente usa VC. Só que antigamente não era você, era vossa VC. E aí a gente reduziu, porque a linguagem é uma coisa viva, né? Então, à medida que as pessoas se comunicam, a linguagem ela vai se modificando. É fato que as mídias sociais derrubam barreiras para a comunicação entre as pessoas. E logo fica fácil entender por que os jovens de hoje cada vez mais utilizam delas para se relacionarem e se colocarem no mundo. A grande questão é se a escrita desse público é ou não influenciada pelo uso exacerbado das redes sociais e aplicativos. Sim, quando a gente considera que ele precisa ter um certo domínio de saber que a linguagem ela precisa se adequar a contextos diferentes. No caso do ensino médio, eu acho que já é mais natural para eles. Quando eu falo do ensino fundamental, eles ainda estão aprendendo essa transição com relação à linguagem, então de adequação a contexto de comunicação. Mas no ensino médio eu acho que é mais tranquilo, porque eles já estão se preparando para o Enem, já começam o texto argumentativo, então eles já sabem que tem uma exigência de uma linguagem mais formal. E já que o assunto é os jovens, nada melhor do que os próprios para falarem sobre o assunto. Bom, a gente está aqui agora para conversar com esses alunos do ensino médio e eu vou fazer algumas perguntas para eles. Vocês alguma vez já se sentiram prejudicados na hora de escrever sério, assim, alguma redação, ou uma carta, ou um e-mail, por conta de utilizarem bastante essas redes sociais, aplicativos? Não, porque mesmo utilizando as redes sociais, eu procuro não escrever tão errado. Procuro sempre manter, assim, uma linguagem não formal, mas que dê para entender e não seja muito errado. E você, Gabriel? Sim, muitas vezes, porque a gente escreve de jeito mais informal no WhatsApp e tudo, e na hora de passar para a redação fica difícil. Pesquisas afirmam que crianças e jovens que cresceram na era da internet apresentam uma escrita mais desenvolvida e rica em detalhes. Apesar de haver dificuldades para alguns, a linguagem na internet não prejudica a gramática, mas a forma como as ideias são postas em questão. Existe com certeza o fato de que as pessoas estão tendo que recorrer mais à escrita do que antigamente, né? Se a gente pensa nos adolescentes da minha época, da década de 90, do início dos anos 2000, a gente não tinha tantas facilidades para se comunicar de forma escrita. Hoje, com o advento da internet, dos e-mails e redes sociais e aplicativos e tudo mais, as pessoas hoje acham mais fácil mandar um texto, às vezes, do que mandar uma mensagem de voz. Então, existe muita questão cultural relacionada a isso. Existe uma vantagem que as pessoas estão exercitando mais capacidade de síntese e estão sentindo mais necessidade de interpretação de texto, que era uma coisa que antigamente também ficava muito restrita ao meio acadêmico. Hoje foi para o dia a dia das pessoas. Eu acredito que é um lugar de liberdade, para poder facilitar a pessoa, o indivíduo na hora de comunicar. Então, eu acho que está certo as abreviações, as siglas, só prejudica quando se torna um vício. Muito mais com relação à construção de argumento, à construção de raciocínio, porque como eles lidam com a ideia do instantâneo, daquilo que é rápido, às vezes o pensamento também fica simplificado. Então, o que a gente trabalha hoje é justamente para mostrar para o aluno que ele precisa exercitar a escrita para um determinado contexto. Existem vantagens e desvantagens. A culpa nunca é da ferramenta, sempre é de como as pessoas utilizam ela. Amanda, Bianca, Ana, as variedades de nomes acompanham os diferentes trabalhos produzidos por esta escritora. Com projetos que passeiam pelo ambiente digital e pelas folhas de livros de papel, ela preenche de poesia a vida das pessoas. Oi gente, meu nome é Bianca Reis, eu tenho 24 anos e sou quadrinista. Quando eu comecei eu queria mostrar às pessoas, né, o meu ponto de vista, o que eu achava das coisas, e foi no quadrinho que eu vi uma oportunidade para isso, né, por ser uma coisa de fácil entendimento, de fácil acesso para as pessoas. Eu sempre tento resgatar as coisas do meu dia a dia, ou anteriores e tal. Por exemplo,
eu conheço uma pessoa, eu começo a gostar da pessoa, aí eu começo a desenhar sobre ela. Aí a pessoa vai e me dá um pé na bunda. Aí eu desenho sobre ela também. É tipo uma terapia, talvez, uma coisa que eu consigo tirar de mim para poder mostrar, sabe? Os projetos, eles têm sempre uma carga grande de responsabilidade, né? Ana Bolena foi meu primeiro projeto, foi meu primeiro livro e significou muito, assim. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz de ter tido tantas pessoas que acreditaram no meu trabalho e tal. E me trouxe muita coisa boa. Para definir meu estilo é complicado. Porque, assim, eu faço quadrinhos, mas eu também sou das artes visuais. Então, eu tento mesclar isso, sabe? Tipo, colocar um pouco das artes no quadrinho. E não é uma coisa comercial, mas também não é uma coisa que tem sentido, sabe? Eu vejo que no ambiente das artes, que eu estudo e tal, tem um elitismo muito grande em relação à arte e que a arte não alcança as pessoas. Então, eu acho que o quadrinho, ele vem justamente para isso. O espaço de ilustração entre as mulheres ainda está encaminhando, né? Está encaminhando muito devagar, porque é muito machista o meio dos quadrinhos e tal. A minha pretensão, ultimamente, é conseguir bater a meta no Catarse, né? Porque eu tenho 2 meses aí para conseguir juntar a grana do livro novo. Vai ser um livro muito legal. Eu não vou falar que é um livro de autoajuda, mas se servir também, tudo bem. Não tem problema. É um livro sobre como é estar melhor mesmo, coisa tirinhas que eu faria normalmente e tal na minha vida. Eu tô achando muito legal, assim, de não estar sozinha nisso, sabe? De ter gente que tá botando a cara mesmo e tá mostrando a vida deles mesmo, porque não é uma coisa fácil você mostrar a sua vida e também não é uma coisa muito simples, né? Informações que invadem os olhos, chegam à mente e provocam sensações inúmeras, ou às vezes nenhuma. Já parou para pensar que com frequência nós lemos algo sem ao menos perceber? Seja como forma de escrita ou desenhos, o retrato da metrópole pode bombardear o nosso cérebro em questões de segundos e em poucos metros quadrados. O ar-condicionado pifou? Não temos provas, mas temos convicção. Precisa ser urgente de supervisores e vendedores. A soma das frases dispersas nas ruas até que ganhou sentido quando colocada em raciocínio lógico, o mesmo que na prática não funciona na metrópole, pois o bombardeio de informações é tão grande que anula a atenção, caindo no velho automatismo que dá lugar ao instinto de sobrevivência, daquele que na avalanche publicitária torna-se apenas espectador de uma paisagem nada natural. E tanto é verdade que é preciso fixar, usar a velha teoria de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, só que desta vez no nosso cérebro. Por isso a antiga promessa do dinheiro fácil está na parede, na lixeira, só não chega ao nosso bolso. E a insistência é tão grande que o Dia das Mães parece ser o único que vai muito além de 24 horas. O Carnaval, então, esse é eterno, pelo menos na estampa metropolitana. E até mesmo os dias de imposto zero, da quinta e sexta, certamente vão invadir o sábado, domingo, segunda, mas só no outdoor, pois vai ficar esquecidinho aí para algum cérebro de plantão. Dos postes até que dá para desviar. Difícil mesmo é quando se perde um ônibus, olhar para ele e ter que se contentar com um recadinho custoso, bem mais caro que a simples tarifa que eu iria pagar. Para onde se olha não dá para escapar. A Belo Horizonte está cada dia mais colorida, sufocada no mar de cores publicitárias que chega a me dar um branco quando tento em algo fixar. Mas se serve de consolo,
essa poluição visual é tida como moderna e traz consequências moderninhas também. O estresse e a depressão são algumas delas. Está modernizando geral. Está faltando o poder público se modernizar junto e entender que mais do que aquecer uma economia, é preciso refrigerar a mente humana. O jeito é ficar de olho no futuro, mas não desse, pensado para traseiras de ônibus. E o Interface de hoje fica por aqui. Na semana que vem, nós vamos trazer um assunto no mínimo inusitado. Será que eu conto? Acho melhor deixar como surpresa. Enquanto isso, você pode conferir os nossos programas no nosso canal do YouTube. E aproveite para interagir com a gente nas redes sociais. Nós esperamos por você no próximo programa, hein? Obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! Tchau!